Olá, meu nome é Ana Paula, eu estou aqui para apresentar o estudo de caso do estágio supervisionado de clínica de nutrição clínica 1. Paciente AR do sexo feminino, 46 anos, residente domiciliada em Apucarana. Ela é vendedora, ela fraturou o tornozelo, ela relata ter 8 horas de sono, pratica atividades domésticas atualmente, realiza fisioterapia 2 vezes na semana na clínica escola da FAP mesmo. Relata não ter o hábito de fumar e consome bebidas alcoólicas nos fins de semana. O histórico clínico dessa paciente. Ela relata ter realizado uma cirurgia no tornozelo em virtude da fratura sofrida. Ela relata ter edema nas pernas pela presença de varizes e ela faz uso de 2 medicamentos, a fluoxetina e o anticoncepcional, que é o Level. Ela relata ter colesterol alto e sofrer de constipação e ela classificou as suas fezes pela escala de Bristol em número 3. Tá? No momento ela não está seguindo nenhuma dieta, mas relata já ter seguido várias dietas com o intuito de reduzir o peso. Ela relata alteração no paladar recente, uma vontade de comer doces, tá? E tem como histórico familiar a mãe obesa e com arritmia e o pai com diabetes. Então, ela apresenta como queixa principal que ela pretende adequar a sua alimentação. Ela procura uma adequação da alimentação, a melhora da sua saúde e reduzir o peso. Então, o diagnóstico clínico dessa paciente é a hipercolesterolemia, que é o colesterol alto, a constipação, que é a dificuldade de evacuação. A hipercolesterolemia é o aumento do colesterol nos níveis sanguíneos, a concentração, o aumento de concentração de lipoproteínas contendo colesterol. Então, esses níveis eles vão estar iguais ou superiores a 240 miligramas. E sabemos que o colesterol é um precursor de alguns hormônios, para a síntese de alguns hormônios, bem como precursor da vitamina D e de ácidos biliares. E ele tem ele advém basicamente de alimentos de origem animal. Então, a recomendação dietética para a hipercolesterolemia seria de 45 a 60% de carboidratos na dieta, 15% de proteínas, 20 a 30 gramas de fibras, menos que 10% de açúcar de adição, 200 miligramas, menos que 200 miligramas de colesterol e de 25 a 35% do VCT de lipídios, sendo eles menos que 7% de ácidos graxos saturados, até 10% de poliinsaturados e até 15% de monoinsaturados. Além disso, é recomendada a presença de fitosteróis. Com qual intuito? Que esses fitoterais eles atuam na redução da absorção intestinal do colesterol. E eles estão presentes nos óleos vegetais, como o azeite de oliva, o óleo de soja, nas oleaginosas, como as amêndoas, nos cereais, no germe de trigo, no farelo de trigo, nas frutas de coloração laranja e amarela, como aqui citado a laranja e o maracujá, e as hortaliças, como a couve-flor. E há estudos no sentido de que o consumo de 2 gramas por dia reduz aproximadamente 10% do LDL, conjugado com a mudança do estilo de vida. Bem como a presença de fibras solúveis, fazendo com que o aumento da massa fecal e a capacidade de reter água, fazendo com que haja a excreção desse colesterol, né? Não tendo assim a absorção também intestinal. Então, as fibras solúveis presentes na farinha de aveia, floco de aveia, no feijão, maçã, laranja e goiaba, ocorrendo assim uma menor absorção de colesterol da dieta
e a ação ligante dos ácidos biliares. E a constipação, que seria a dificuldade na passagem das fezes ou fezes infrequentes, que pode ser causada por uma deficiência ou uma ingestão inadequada de fibras e de líquidos, e também pelo estilo de vida sedentário. Então, a recomendação dietética, no caso de constipação, seriam refeições fracionadas e menos volumosas, com a ingestão de fibras, tanto as presentes nas frutas e vegetais, como nos grãos integrais. Portanto, e a ingestão hídrica, que no caso dessa paciente, o recomendado a ela é acima de 2,6 litros. Os dados antropométricos dessa paciente. Foram coletados peso, altura, todas as circunferências e todas as dobras. Foi chegado ao IMC de 28,1 kg por metro quadrado, classificada como sobrepeso pela OMS. Tem como peso ideal teórico de 53,8 e ela tem como peso desejável 68 kg. Porém, com 68 quilos, ela ainda estaria no IMC de sobrepeso, que seria o de 26,2. Então, foi estabelecido como peso meta, o de 64,4, e com o IMC de 24,9, que seria o IMC de eutrofia. Então, o diagnóstico nutricional dela é um IMC de 28,1, de sobrepeso, classificado como sobrepeso pela OMS, uma relação cintura-quadril de 72 centímetros, classificado como risco baixo para desenvolver doenças cardiovasculares, com um percentual de gordura de 39%, classificada como pré-obesidade. Com relação aos medicamentos que ela faz uso da fluoxetina, que é um antidepressivo, um antitoque e é utilizado como um antibulimia nervosa, tá? Ele apresenta como efeito colateral a boca seca, a dispepsia, a diarreia, a obstipação e podem ocorrer alterações no paladar. Não há uma interação droga-nutriente efetiva, mas pode ocasionar a diminuição do peso, bem como a diminuição de absorção de leucina, que é considerado um aminoácido essencial, né? E também faz uso do contraceptivo oral, que é um hormônio para controle de natalidade, antiacne e regulador do ciclo menstrual, que pode ter como efeito colateral o inchaço, câimbras, diarreia, o aumento da pressão arterial, tontura e fraqueza. Ele também não há uma interação droga-nutriente estabelecida, mas ele pode ocasionar o aumento ou a diminuição do peso pela alteração do apetite que ele ocasiona e pode afetar os níveis de ácido fólico, piridoxina, riboflavina, vitamina A, ferro, cobre, magnésio, zinco, cálcio e também possivelmente da B12. Então, como história dietética, ela relata fazer 4 refeições dia, às 9 da manhã, à 1, às 17 e às 18. Ela não tem o hábito de jantar, tá? Ela consome, ela tem uma ingestão hídrica satisfatória, de 2 a 2,5 litros de água por dia, consome 2 litros de óleo por mês, tem preferência por preparações cozidas e fritas, utiliza temperos naturais e às vezes Ajinomoto, não utiliza adoçantes, mas utiliza o açúcar magro para adoçar os sucos. Com relação ao cálculo do recordatório dela, foi elaborado, deu um total de 895,13 quilocalorias, contudo esse recordatório vale ressaltar que foi realizado numa segunda-feira, então foram as refeições realizadas por ela no domingo. Com relação, foram 895 quilocalorias no total de 24 horas e totalizando de lipídios 228,24 quilocalorias. Diante disso, foi realizado o cálculo das necessidades energéticas
pela EER e pela regra de bolso. Pela EER, totalizou 1.807,70 quilocalorias dia e pela regra de bolso 1.825. Pela EER foi levado em consideração o peso meta dela de 64,4 quilos, além disso a altura, a idade e o fator atividade dela. E a regra de bolso foi realizada apenas pelo cálculo, levando em consideração o objetivo dela de perda de peso, então foi levado em consideração as 25 quilocalorias por dia. Diante disso, foi estabelecido a EER como a necessidade energética dela, levando em consideração esses fatores mais concretos. Diante disso, foi liberado um plano alimentar de 1.787,33 calorias, sendo composto de 56,9% de carboidratos, 20,7% de proteínas, 22,5% de lipídios, sendo 3% de gordura saturada, 5% de monoinsaturada, 5% de poliinsaturada e 106,35 mg de colesterol, respeitando assim a recomendação dietética para a hipercolesterolemia. Bem como foi fracionado em 6 refeições: café da manhã, contendo 464,52 quilocalorias, referente a 26%. Lanche da manhã, 101,71 quilocalorias, referente a 6%. Almoço, 576,61, 32%. Lanche da tarde, 197,86 quilocalorias, 11%. E um jantar-lanche, pelo fato dela não ter o hábito de jantar, foi proposto um lanche no lugar do jantar, propriamente dito. Contudo, um lanche que fosse compatível à quantidade de quilocalorias necessárias para a refeição. Então, um lanche de 325,87 quilocalorias, referente a 18%, e a ceia de 120,76 quilocalorias, referente a 7%. Com relação à adequação de macro e micronutrientes. Com relação às fibras, no plano proposto totalizou 47,7 gramas, o recomendado é de 20 a 30 gramas. Contudo, sabe-se que a ingestão de fibras, juntamente com a ingestão das fibras, aumenta a massa fecal e ela tem a capacidade de reter água, melhorando assim a função intestinal. Então, assim, ela vai acelerar o trânsito intestinal. Então, ela vai colaborar tanto para a constipação quanto para a hipercolesterolemia, fazendo assim com que o colesterol não seja absorvido pela parede intestinal. Com relação à relação cálcio e fósforo, obteve-se o 0,7 mg, que é o adequado, tendo em vista o cálcio ter dado 880,96 mg, recomendado é de 1.000 mg dias, mesmo assim estando inadequado, podendo assim haver a adequação pelo aumento da ingestão de alimentos fonte de cálcio, como o leite e seus derivados, e o fósforo, que deu um total de 1.248,55 mg, e o recomendado é de 700 mg, porém ele não ultrapassa o L, que é de 4 gramas, só que tendo em vista a relação cálcio e fósforo ter sido adequada, que o recomendado é que seja de 0,7 a 1,0. Com relação ao ferro, deu um total de 12,67 mg, o recomendado são 18 mg, havendo assim a necessidade de adequação de alimentos ricos em ferro, como couve, espinafre, o fígado de boi. Contudo, com relação ao ferro absorvível, o ferro M, ele apresenta 0,47 mg,
no plano proposto e não M 12,2 miligramas, tá? Com um percentual de absorção de ferro M de 23% e não M 8%, tá? Então, dando um total aí de absorvido de 0,11 para M e 0,98 para não M, totalizando 1,8 de ferro absorvido, com um percentual de 87%. E a vitamina C deu um total de 344,3. Então, tendo em vista esse valor, essa quantidade de vitamina C e a alta disponibilidade por ter o plano proposto conter 116 gramas de carne, ela é considerada de alta disponibilidade, por isso o percentual de absorção do ferro não M é de 8% e o de ferro M de 23% e de não M de 8%. Aí totalizando assim um valor de 1,8, dando um percentual de 87% de absorção. Com relação ao potássio, deu um total de 3.896, que é igual a 3,8 gramas, que o recomendado é 4,7 gramas, portanto está inadequado, havendo assim a necessidade de adequação com o aumento do consumo de alimentos ricos em potássio, como a couve, o almeirão, a beterraba, a banana, o feijão e o grão de bico. Com relação à vitamina A, o retinol deu 146,98, o recomendado é 700, portanto também encontra-se inadequado, fazendo assim, sendo necessária assim a adequação com a inclusão de alimentos como o fígado de boi, a couve, o pimentão vermelho e o espinafre. Com relação à tiamina, totalizou 1,3 miligramas, o recomendado é 1,1. Riboflavina, 2,4, o recomendado é 1,1. Niacina, 28,87, o recomendado é 14 miligramas. Portanto, ela não ultrapassa a UL de 35. Com relação à tiamina e à riboflavina, não há UL para elas, ou seja, não há quantidade máxima de ingestão tolerável. Então, faz-se necessário a diminuição de alimentos ricos em tiamina, riboflavina e niacina, como a laranja, o mamão, o pão integral, o leite desnatado, o iogurte e o filé de frango, tanto cozido quanto o grelhado, para haver assim então uma adequação. A B6, que é a piridoxina, totalizou 2,02 miligramas, o recomendado é 1,3, portanto não ultrapassa o L de 100 miligramas dia. A B12, que é a cobalamina, totalizou 0,38 miligramas. O recomendado é 2,4 miligramas, portanto está inadequado, havendo assim, podendo ocorrer assim a substituição ou a inclusão de alimentos como peixe, salmão, rico em B12, carne bovina, leite, ovos e também o fígado de boi. Com relação, lembrando que a B12 ela não é armazenada, quando ela está em excesso, ela é excretada. E com relação ao ácido ascórbico, a vitamina C totalizou 347, o recomendado é 75 e a UL é de 2.000, portanto ela não ultrapassou a UL. E vale lembrar que a vitamina C também ela é hidrossolúvel, ela não é armazenada, então ela o excesso também é excretada pela urina. Então, foi passado como orientações, a princípio, para que respeitasse os horários das refeições,
para que ela desse preferência, tendo em vista a preferência dela por alimentos, por laticínios com baixo teor de gordura, desnatados. Preferir carnes magras, como patinho ou coxão mole, peito de frango sem pele e, além disso, que as preparações fossem grelhadas ou assadas. Que preferisse grãos integrais, como os pães, arroz e o macarrão, consumir folhosos à vontade, consumir leguminosas diariamente, como por exemplo o feijão, grão de bico, a soja, a lentilha, a ervilha. Foi orientada a consumir 3 litros de água a dia, tá? E para vontade de comer doces, foi orientada a dar preferência ao chocolate meio amargo ou 70%, pela menor quantidade de açúcar, bem como a congelar uvas sem sementes, para que ela consumisse quando ela sentisse essa vontade de comer doce, para trocar, né, o alimento muito açucarado pela fruta. Ia consumir banana com cacau em pó na ceia para a melhora do sono, para estimular a produção de melatonina, o que foi proposto para ela no plano alimentar. E foi orientada a evitar alimentos ricos em lipídios, como a margarina, a manteiga, os laticínios com leites integrais e os queijos amarelos. Os alimentos embutidos, como salame, presunto, mortadela, linguiça e bacon, pelo alto teor de sal, de sódio. Carnes gordurosas, como por exemplo a costela, ou com gordura aparente, e aves com pele. Alimentos industrializados, como os empanados e os hambúrgueres. Biscoitos recheados, amanteigados e pães doces com creme, com alto teor de gordura. Preparações de molho branco à base de queijo também, pelo alto teor de gordura. Sorvete cremoso ou com gordura hidrogenada vegetal, de cremes como chantilly, maionese e molhos prontos para saladas. Doces concentrados como doce de leite, chocolates, tortas, bolos com cremes e goiabada, e de bebidas açucaradas como refrigerantes e achocolatados, pelo alto teor de açúcar. Diante disso, temos como considerações finais a paciente com diagnóstico nutricional de sobrepeso, com IMC de 28,1, como meta o peso de 64,4 quilos, atingindo assim o IMC de eutrofia. E diante das patologias apresentadas, foi elaborado um plano alimentar de 1.787,33 quilocalorias, tendo como objetivo a diminuição do peso, diminuição do percentual de gordura, bem como a diminuição do colesterol e a melhora da função intestinal. Para isso, houve-se o aumento da ingestão de fibras e a diminuição da ingestão de lipídios. E essas são as referências. E eu gostaria de agradecer mais uma vez e agradecer a você, Renata, pelos ensinamentos, pela paciência que você teve com a gente. E é isso. Só queria agradecer mesmo por todos os ensinamentos, pela paciência que você teve, e dizer que foi muito gratificante. Foi muito... uma experiência incrível. Foi muito bacana. E é isso. Só queria te agradecer de verdade. Muito obrigada.